É momento de crise no Atlético Mineiro. Se em campo a situação do time não é das melhores, fora das quatro linhas a situação é ainda mais desesperadora. Todos foram surpreendidos na tarde da última terça-feira, quando vários nomes do elenco do Galo começaram a notificar o clube extrajudicialmente por atrasos nos pagamentos. E além dessa polêmica da falta de pagamentos, jogadores do próprio Galo começaram a se alfinetar nas redes sociais. Você entenderá todo esse caos nesse vídeo. Situação dos pagamentos. O Atlético Mineiro está com várias pendências com o seu elenco. Quando o assunto é salário, o Atlético diz que está tudo em dia. O problema são os outros pagamentos. O Atlético está em pendência com o seu grupo de jogadores em FGTS, direitos de imagem, luvas e premiações. E nesse caso, quando o clube atrasa esses pagamentos, a lei defende o jogador. E se o clube fica 2 meses ou mais sem honrar com esses compromissos, o jogador acaba tendo o direito de acionar o clube na justiça e pode conseguir, por justa causa, a rescisão unilateral do seu contrato. E já para deixar bem claro, se algum jogador do Atlético vier a conseguir essa rescisão unilateral por justa causa, mesmo que ele já tenha realizado o seu 7º jogo nesse Brasileirão, ele ainda vai poder jogar por qualquer outra equipe da competição, porque nesses casos a lei assegura que o jogador pode voltar a atuar. A regra do 7º jogo não se aplica nesse tipo de caso. Jogadores que notificaram o clube. Com esses atrasos em massa, vários jogadores acionaram o Atlético Mineiro extrajudicialmente. O que significa extrajudicialmente? Que no caso, eles não acionaram o Atlético Mineiro diretamente na justiça, processaram o clube. Nada disso, eles apenas formalizaram a sua reclamação de que os pagamentos estavam atrasados. Mas nenhum dos nomes que eu vou falar agora chegaram a acionar o Atlético na justiça. São eles o lateral esquerdo Guilherme Arana, os meias Igor Gomes e Gustavo Scarpa, além do atacante Júnior Santos. Todos eles, então, fizeram notificações extrajudiciais. Em geral, quando os jogadores agem dessa maneira, é porque eles querem receber, mas não querem ter que processar o clube. Querem um acordo mais amigável. Caso Rony. O caso do atacante Rony é diferente desses casos que eu citei do Arana, do Igor Gomes, do Scarpa e do Júnior Santos. No caso do Rony, ele foi por extremo. Ele não quis acionar o Atlético extrajudicialmente. Ele já foi direto na justiça, processando o clube e pedindo a rescisão unilateral por justa causa, alegando, obviamente, a falta de todos esses pagamentos que eu havia citado. Inclusive, o caso do Rony foi tão extremo que ele treinou com o grupo de jogadores ontem e depois já se despediu de todo mundo, inclusive do técnico Cuca, já entendendo que ele não voltaria a ser jogador do Atlético Mineiro. Aí vem o curioso. Após vários veículos noticiarem a saída do Rony do Atlético Mineiro, que ele estava processando a equipe atleticana, ele acabou horas depois entrando em um acordo com o coordenador de futebol do Atlético Mineiro, o Paulo Brax, que quis deixar bem claro que o Atlético iria honrar com os pagamentos não só do Rony, mas de todo o elenco antes do jogo da quinta-feira contra o Atlético Bucaramanga pela Copa Sul-Americana. Com isso, o Rony retirou a ação, voltou atrás e segue como jogador do Galo. Olhem só, inclusive, o que o Paulo Brax, coordenador de futebol do Atlético, falou sobre a situação do Rony. O que eu posso dizer é que está sendo retirada a ação. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, litígio. A pergunta que fica no caso do Rony é: será que ele vai ser recebido no Atlético da mesma maneira? Será que a torcida vai enxergá-lo da mesma maneira? Porque, querendo ou não, ele estava praticamente com os 2 pés fora do clube, processou o Atlético e agora, pouco tempo depois, voltou atrás. Fica aí a curiosidade para nós vermos como o Rony vai ser tratado no Atlético daqui em diante. Treta, Lianco e Scarpa. Em meio a essas várias notícias de que vários jogadores do elenco do Galo estavam notificando o clube extrajudicialmente e, no caso do Rony, até pedindo rescisão de contrato, apareceu o zagueiro e capitão do Atlético Mineiro, o Lianco, e ele deu claros indícios de que não
aprovava essa postura dos seus companheiros. Ele começou publicando um story do seu empresário, repostando um story do empresário, onde ali o discurso era o seguinte, que o Lianco não tinha notificado o Atlético extrajudicialmente, nem na justiça e em nenhum momento havia pensado nisso, e que tudo seria resolvido de maneira interna e bem pacífica. Depois, o Lianco postou uma foto no seu feed com a camisa do Atlético Mineiro e com uma legenda enigmática, a seguinte: família? Jamais. Uma vez galo e 3 pontinhos. Com essa declaração, ele deu a entender que não tinha esse discurso de família no Atlético Mineiro e que não aprovava, como eu tinha falado, a postura dos seus companheiros. No caso, Arana, Scarpa, Igor Gomes, Júnior Santos e Rony. Minutos depois, foi a vez do Scarpa aparecer e mandar uma clara direta, nem indireta, uma clara direta para o Lianco. Ele postou um story dizendo o seguinte: incrível como tem aparecidos nesse meio. KKKKK. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. Ele ainda colocou emojis de nojo e de vômito. Ou seja, pro Scarpa, o Lianco foi oportunista. Quis aproveitar desse momento para tentar forçar uma situação, uma idolatria e, obviamente, alfinetar os seus companheiros. Por isso que podem ver que o Scarpa até coloca ídolo com vários Os de maneira irônica, já que muitos dizem mesmo que o Lianco quer forçar a idolatria no Atlético Mineiro. Agora, só as próximas horas, dias e semanas vão nos dizer como vai ficar o clima no Atlético Mineiro e se de fato o clube vai conseguir honrar com todos os seus compromissos e pagar todos os jogadores que eles estão devendo. Mas um ponto que tem que ser deixado bem claro: o Atlético Mineiro precisa mudar para ontem, se organizar para ontem. Caso contrário, até o final do ano, a torcida pode acabar tendo uma notícia bem desagradável. Por que eu digo isso? Porque quantos elencos caros e estrelados nós já não vimos que os jogadores ficam nessa de não receber atrasos, não entram em acordo com a diretoria e o rendimento do time no campo vai lá para baixo. Já teve time que foi rebaixado dessa maneira, vocês sabem muito bem. Então, é o momento do Atlético tentar se organizar, colocar tudo em dia para mais para frente não sofrer eventualmente com uma briga na parte de baixo da tabela. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Coloca a sua opinião aqui sobre, primeiramente, os jogadores terem notificado o clube extrajudicialmente e conta pra mim, nessa treta, Lianco e Scarpa, você tá no lado de quem? Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Mais tarde, estamos de volta para mais um vídeo do canal. E é isso aí. Tamo junto e fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!